Quem aqui tem problema com atraso de pacientes? Né, que bagunça a agenda e que tipo de problema traz para o seu consultório? Né, o que será que traz de ruim para o seu consultório? Tá? Todos nós temos, né? Eu também, é sempre um desafio. Por quê? Porque isso acontece. E acontece, sempre aconteceu e sempre vai acontecer. E aí a gente precisa buscar duas coisas. Primeiro, minimizar os atrasos, né? Isso é possível, né? E saber como lidar com isso, né? Ah, atrasou? Então como é que eu vou lidar com isso? Eu vou atender ou não vou atender? Né? Essa é a grande questão. Tudo depende, claro, né? Isso é óbvio, que depende de quanto tempo atrasou, né? Então é preciso existir, é preciso ter um pouquinho de tolerância, um tempinho de tolerância, dependendo do que você fizer, da sua especialidade. Se o paciente sempre atrasa, né? Tem alguns que é um atraso esporádico, aconteceu uma emergência ou foi uma eventualidade. Tem outras pessoas que sempre saem em cima da hora de casa, que são mais demoradas, mais atrapalhadas e acabam sempre se atrasando. E se atrasam em todas as consultas. Não sei se vocês têm paciente assim. O que eu costumo dizer assim, tudo depende. Né? Se você vai fazer um procedimento muito demorado, uma cirurgia, por exemplo, e o paciente atrasa 30 minutos, às vezes não dá para atender. Né? Mas o que fazer nessas situações? Né? Então a gente está aqui para conversar um pouco sobre isso, porque eu vejo muitos colegas que dispensam, o paciente atrasou 15 minutos, eu não atendo mais, e manda a funcionária dispensar o paciente, remarcar, né? Dispensar isso, ó, doutora, você atrasou 15 minutos e a doutora atende com hora marcada. Então, não vai poder te atender, vamos marcar para outro dia, né? E eu vejo isso acontecer muito, tá? Não é assim que a gente age nas minhas clínicas, não é essa a orientação. É preciso entender cada caso, tá? Ou então, um outro motivo, né, de se eu vou atender ou não, quando a gente gosta mais de um paciente ou de outro, né, e a gente acaba tolerando um pouco mais um atraso de um, em relação a outro. Isso acontece também. Não deveria acontecer, mas acontece, né? E o motivo? Por que será que se atrasou? Então depende do motivo também, né? Deveria depender do motivo. Às vezes aconteceu mesmo uma emergência, foi um caso que a pessoa ficou chateada de ter chegado atrasada e simplesmente a sua recepcionista já tem a orientação de que o paciente atrasou tanto tempo, já não vai ser atendido. Né? Então, tudo isso, o que fazer, como lidar, Carla? É difícil, a gente está lidando com pessoas, com seres humanos e nós também somos. Quem de nós nunca atrasou um atendimento? Né? A gente se atrasa também e se atrasa por diversas razões. Né? Às vezes se atrasa porque complicou aquele tratamento. Né? Quem é que não passou por isso já? Programou meia hora, 30 minutos para fazer uma extração simples, uma exo simples, não, era tranquilo e tal. E chegou lá, né, na hora do vamos ver, que na hora do jogo é que a gente vê como é que vai ser. E aí demorou, em vez de 30, demorou uma hora. E aí o paciente do outro horário seguinte estava lá esperando e esperou pelo menos 30 minutos. Tá? Então é preciso saber lidar também com esse paciente que está esperando. Aí é um motivo de uma outra live, tá? É um outro assunto que é também legal da gente conversar. Então a gente também se atrasa, né? E aí a gente espera que o paciente tolere o nosso atraso. Então às vezes por 10 minutos o paciente vai embora, é verdade. Né? Acontece também aqui, às vezes por 10, 15 minutos, geralmente é um tempo que o paciente até espera bem na recepção, sem reclamar ainda lá no balcão, sem perguntar como é que está o andamento do atendimento. Né? Então acontece, e sempre vai acontecer, tá? É preciso lidar com isso, ou seja, como que você vai minimizar isso?
Quanto melhor for o seu atendimento, quanto melhor você atender, quanto melhor for o resultado que você gera para o seu paciente, um resultado de saúde, um resultado ali do atendimento na recepção, quanto melhor for, mais tolerante ele vai ser, né? Se você também for tolerante, tá? Então, do mesmo jeito que tem um paciente que vai embora por 10 minutos de atraso nosso, tem colegas que se recusam a atender com 10, 15 minutos de atraso o paciente, tá? E simplesmente se recusam. E o que eu trago aqui é uma discussão assim, você pode até não atender, mas que atitude você toma? Como é que você age diante disso? Se você simplesmente delega isso, essa comunicação para sua funcionária, não, fala lá que atrasou muito, não dá mais. E você não sabe nem como é que ela está lidando com isso, com o paciente, né? Ou você é que vai lá na recepção, ou chama a paciente dentro do consultório e conversa com ela, né? Um outro ponto, porque é muito mais, você gera muito mais valor se você se preocupar em conversar com a paciente, tá? Porque tem realmente situações que não dá para atender. Principalmente se tiver já um paciente esperando. O paciente do horário seguinte, ele já está ali esperando na recepção, ele agendou aquele horário, né? Então tem o paciente lá, fica muito claro para o paciente que se atrasou entender que você não vai ter tempo de atendê-lo, tá? Agora, o fato já vi colegas que a paciente até falou, olha, eu espero quanto for, eu espero aqui o dia inteiro, mas eu tô com dor, né? Eu espero o tempo que precisar, de repente algum paciente falta, se puder me atender, me atende. A paciente chegou a falar isso, e o cirurgião dentista falou, não vou atender, atrasou, não vou atender, e mandou a funcionária falar, né? Porque muitas vezes não tem nem cara de ir lá e falar isso para a pessoa, não tem coragem, tá? Então aqui são duas coisas diferentes. Sempre que possível, a minha orientação para vocês e para minha equipe, né, sempre que possível atender, né? E muitas vezes falta, o paciente seguinte falta, e aí você mandou aquele paciente embora para voltar outro dia. Isso não faz sentido, pensando que, tendo em vista que o cliente, o nosso paciente tem que ser o centro do nosso consultório, tem que ser o centro das nossas decisões. Ele precisa estar no centro, senão não tem como crescer. Hoje em dia não é o profissional, é o horário do dentista, é como ele enxerga, é se ele quer atender ou se ele não quer atender. Hoje o paciente vai no seu consultório, não gostou, ele vai, tem vários outros para ele ir, tá? Então aqui você se recusar simplesmente a atender, você perde o paciente, perdeu, né? E ele ainda muitas vezes sai falando mal de você. Então, como o foco precisa ser no cliente, esse é um dos passos para você realmente ser uma referência na sua área, ser uma referência na odontologia, na especialidade que você fizer, né? É preciso se importar com o paciente, ou seja, vai até ele, se você conseguir, não tiver em atendimento, e fale você. Ele vai entender, né? E ele vai achar bacana que foi você que explicou. Porque muitas vezes a sua funcionária nem sabe como falar, não sabe como explicar isso, de uma maneira que não perca o paciente, que realmente ele volte outro dia, né? E eu falo assim, é importante saber qual é o motivo, por que se atrasou, né? Se é um paciente que sempre atrasa, né? Não tem? Carla, é o paciente, mas ele sempre atrasa, o que eu faço? Eu estou fazendo um tratamento de reabilitação oral nele, são consultas longas e ele sempre atrasa. Já veio 4 vezes, não sei, vou chutar aqui, e sempre está atrasado.
que você pode fazer? Uma das coisas é conversar, né? Atrasou a primeira vez? Já conversa. A hora que vai reagendar, ou você ou a sua funcionária, a sua recepcionista, tá treinadinho como que vai falar isso para o paciente e pedir para chegar pontualmente, porque o procedimento é demorado, se não corre o risco do doutor ou da doutora não poder atender, né? Por questões de horários agendados, né? De outros pacientes que também vão passar em consulta. Então, ou você pode pedir ali pessoalmente, que eu acredito que seja a forma mais eficiente, né? Saber exatamente o que vai falar e não simplesmente, você se atrasou, na próxima chega na hora. Senão pode ser que o doutor não te atenda. Então, dependendo da maneira que você falar, que você comunicar isso, você vai ter mais sucesso. E como eu falei, tem gente que sempre se atrasa. E a gente conhece, não sei se você conhece aí um paciente que não é sempre atrasado no dentista, que se atrasa para todos os compromissos. Eu tenho uma amiga que é assim, ela sempre chega atrasada. Se a gente marca 4 horas um café, ela pode esperar pelo menos às 4h30, 15 para 5. Então, se eu quero que ela chegue às 4 comigo lá, eu tenho que marcar antes, 3h30 com ela. Mas você não vai fazer isso com o seu paciente, você pode mandar uma mensagem para ele. Você não manda um lembrete de consulta, tá? Ou telefona, não tem algo assim que é importante, né? Para diminuir falta, diminuir atraso. É mandar um lembrete, ou por SMS, ou pelo WhatsApp, ou até por e-mail, dependendo do seu público, ou a sua funcionária telefona, para lembrar da consulta. Esses que sempre se atrasam, você pode ter uma anotação ali para mandar uma mensagem a mais. Uma mensagem do tipo, eu até marquei aqui, manda lá o lembrete e depois escreve lá. Atendemos a todos no horário, né? Temos boas práticas no consultório e buscamos atender a todos os pacientes no horário marcado, né? Então, para não prejudicar os demais, tente chegar no horário. E o seu horário é tal. Em caso de imprevisto, nos avise. Então, você pode mandar uma mensagem complementar visando tentar trazer esse paciente no horário para sua consulta, né? Porque é muito importante a gente ter uma organização no dia a dia, senão se os pacientes vão se atrasando, vai bagunçando tudo o atendimento. Isso faz sentido? Faz sentido para vocês que eu estou falando? Porque eu vejo vários colegas falando, não, Carla, eu não tenho esse negócio de atraso comigo. E aí, em algumas vezes, quando eu tenho mais proximidade, né, com o colega, eu falo assim, você nunca se atrasa? A gente pode também ter um esquema no consultório para praticamente nunca se atrasar nos atendimentos. Só que aí você precisa marcar consultas maiores, você nunca sabe se não vai acontecer nenhum imprevisto. Às vezes a gente vê colegas que já chegam atrasados para trabalhar. Então o primeiro paciente está agendado às 9 horas da manhã, ele chega às 9h30, 9h20. Então como é que um colega pode se recusar a atender um paciente atrasado se ele se atrasa, né? E muitas vezes não é, e é sempre, né? Muitas vezes isso é recorrente. Como eu falei, pode acontecer uma eventualidade. Eu já me atrasei em consulta com o dentista, eu já me atrasei em consulta médica, né? Porque me perdi, não era na minha cidade. Só que fui bem tratada, fui atendida, esperei todos serem atendidos, porque eu me atrasei 30 minutos. Então, o médico atendeu todo mundo, eu esperei lá, queria a consulta, era um ótimo médico. Então, tem esse lado também, tem esse lado do paciente valorizar você. Então, quanto melhor você atende, quanto melhor você trata do paciente e atende bem, e pensando no que é para ele ser bem atendido, né? No que é para ele receber um bom atendimento, quando você consegue isso, ele vai querer, ele vai valorizar aquela consulta com você. E aí diminuem também os atrasos e as faltas,
né? Que as duas coisas andam juntas, o atraso e a falta de paciente. Tá? Então, o que eu sempre falo, gere valor o máximo que puder, entenda como é isso para o seu paciente, como ele vê isso. E aí você vai ter o retorno de menos atrasos e o retorno de menos faltas, né? Porque quanto melhor você for, quanto mais resultado positivo você gerar, mais as pessoas vão te procurar, vão te indicar, você vai ter mais pacientes para atender. Né? E aí vai ter menos horários na agenda vagos, né? E a escassez de horário leva o paciente a cumprir aquele horário, a vir, a não adiar o tratamento, aquele atendimento, tá? Então é preciso pensar bem nessa história de atraso de paciente, porque afinal a gente depende deles, né? A gente depende, as minhas clínicas dependem dos pacientes virem e serem satisfeitos nos seus problemas, né? A gente precisa resolver esses problemas, tá? E não dispensar o paciente por atraso, né? E como eu falei aqui nesse vídeo, não é fazer tudo, não é aquela história de o cliente tem sempre razão, não é isso. Né? Não é mesmo, mas é ponderar as situações, é pensar em como é que eu vou agir em cada situação, né? O que é que eu vou fazer para o meu cliente não se tornar cliente do outro colega. Dê o melhor atendimento, gere o melhor resultado e aí você vai ter o melhor dos seus pacientes também.